A paz, meus irmãos. Graças a Deus, né, irmão? Vamos ao culto dessa noite mais uma vez, né? Aleluia. Vamos ao culto dessa noite, com o hino da harpa. Estou satisfeito com Cristo. Aleluia! Amém. Maravilha, né, irmão? Estamos aqui porque o Senhor Jesus é bom. Depois vamos cantar o corinho. Jesus é bom e muito mais, viu? Preste atenção nisso que eu vou aqui. Eu falei com a minha irmã Maria Isabel aqui, ela está lá ainda na casa da Maria, e ela pediu que saudasse todos aqui com a paz do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Ele também está contente lá. Um abraço, minha irmã Maria Isabel. Estamos aqui no nome do Senhor Jesus. Olha aí para dar certo. Domingo estamos lá na cidade de Piracicaba, reunidos nessa Santa Ceia, viu, irmão? Vocês também aqui. Semana de oração, para dar tudo certo. Para nós ir e voltar no nome do Senhor Jesus. Viu, irmão? Presta atenção. Jesus vem buscar um povo dele, especial, zeloso de boas obras. É vocês e eu dele. Aleluia e glória a Deus. Vamos cantar um hino da harpa cristã para a honra e glória do Senhor Jesus. É o 123. Cristo voltará. Aleluia, Jesus. Alegre o ver a seu povo.
cristão tem. Um dia Cristo voltará. Olha, irmão, não vai demorar, hein? A gente vê os sinais dos tempos. Olha aí, guerra, signo de guerra. Vai chegar no Brasil, não assusta não. Aí o povo fala, mas Deus não pode fazer isso. Leia a Bíblia que você vai ver, Deus é varão de guerra. É? Sem ser na guerra, ele também tira um vaso que ele achar que não deve. Lê lá, Velho Testamento, você vê cada desastre. É dele. Ele não perde nada, quem perde é o ser humano, que não presta atenção, que precisa aprender a glorificar o nosso Deus. Mas quando aceita o Senhor Jesus, aprende, viu? Você que está assistindo essa live, não é ser religioso, não é ser crente não. É ser do Senhor Jesus. Aleluia e glória a Deus. Vou passar aqui no nosso irmão já, no cinto que vai continuar essa reunião no santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Vocês viram. Vamos agradecer a Deus mesmo. Agora nossa irmã vai vir cantar o hino aqui na frente, né? Essa por cantar o hino na sua carta. Pessoal, toda a igreja, uma paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar o hino 68 do louvor do coração. Aleluia. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, como mestre seguir o caminho do céu, cumprir foi do mar, fazer prontamente o que Cristo mandar. O amor confirmou a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração.
nossos irmãos, o Daniel, nosso irmão, eu escolho o hino daí, nosso irmão, daí mesmo eu escolho o hino. Aleluia, Jesus. Oh, que maravilha estar aqui mais uma vez, cantar junto com meus irmãos na fé, mais esse hino para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia e glória ao nosso Deus. Amém. Saudação à igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Salve a igreja em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém. Salve toda a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. A paz de seus meus irmãos, eu participo mais aqui do meio dos nossos irmãos, nós vamos cantar com isso. Aleluia. 48 da harpa, em nome de Jesus. Agradeço mais a oportunidade de cantar esse hino com nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Agradeço mais uma oportunidade. Agradeço mais uma oportunidade. Agradeço uma oportunidade em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.
Aleluia, Jesus. É agradecer mesmo, viu, meus irmãos? É uma oportunidade que não é tudo que tem, não. Mas nós estamos tendo no nome do Senhor. Maravilha. Aleluia. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Nossa irmã vai escolher o hino. Em nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Eu e as irmãs vamos cantar o hino no O Valor de uma Alma, número 55. O
paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Nós, irmãs, iremos louvar o Senhor Jesus com mais um hino da harpa cristã, é o 15, conversão. Aleluia. Nosso irmão Alisson vai cantar um hino, né? Em nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Cantar o hino 407 da harpa cristã, ó Criador. Os irmãos me ajudam no coro.
Agradeço mais uma oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, agora vamos cantar os corinhos para a honra e glória do Senhor Jesus. Jesus convida para correr e viajar. Uma viagem que eu não posso realizar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Jesus vai ser na cruz para nos salvar. O Evangelho ele
que Jesus subiu, na mesma ele voltará. Desperta a igreja, que o noivo se aproxima. Desperta tu que dorme, acende a lamparina. Desperta a igreja, que o noivo se aproxima. Desperta tu que dorme, acende a lamparina. A vida é Jesus, Jesus. A vida é Jesus, Jesus. Eu vou morar lá no céu, porque a vida é Jesus. Porque a vida é Jesus. Agradeço mais uma oportunidade. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É uma maravilha, né, cara? Saudação a todos os irmãos e agradeço mais uma oportunidade em nome de Jesus. Maravilha, não? Oportunidade todos têm, mas nem todos querem, não? Mas nós queremos. Estamos aqui no nome do Senhor. A vida é Jesus. Mais ninguém. É o Senhor Jesus na sua vida e na minha vida. Aleluia. Amém. Aleluia, graças a Deus, irmão. Agradeço também a oportunidade de participar, fazer a primeira parte desse culto dessa noite. Jesus está vindo aí e a gente vai agradecer a Deus por tudo que passa, né? E Jesus é a vida da gente. Sem Deus, a gente não é nada. Nossos irmãos vão ficar de espírito de oração, vamos passar a palavra de Deus para o nosso presbítero Paulo. Aleluia. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Transmito aqui a saudação à nossa irmã Bianca, que não pôde estar aqui conosco. A saudação cristã e um abraço, Bianca, e até a próxima oportunidade. Sei que logo você estará aqui conosco novamente. Também a nossa irmã Luciana, né, que não pôde estar aqui conosco. Saudação, nossa irmã Luciana, e até a próxima oportunidade. Aleluia, graças a Deus. Também transmito a saudação a todos os irmãos, aonde estiverem, todos os irmãos que fazem parte deste ministério, Igreja Pentecostal do Rei Jesus. Aonde estiverem nossos irmãos, recebam a saudação em nome do Senhor Jesus e um abraço. Amém. Graças a Deus. Também avisar aos irmãos que na próxima semana não terá reunião aqui, em Araraquara. Se Deus quiser, nós vamos reunir junto dos irmãos que estarão lá na cidade de Piracicaba. Um culto de Santa Ceia. Santa Ceia do Senhor, junto do Senhor Jesus e dos irmãos que ali estarão. Aleluia, graças a Deus. É no próximo domingo, dia 12 de abril, às 9 horas da manhã, na cidade de Piracicaba. Amém. Graças a Deus. Irmãos, agora vamos passar para a palavra de Deus, o texto bíblico. Nós vamos ler em 1 Coríntios 15. Ressurreição. Aleluia. Glória a Deus. Ressurreição. Texto bíblico da palavra de Deus. Todos encontraram, irmãos? Então vamos ler. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tão como vô-lo tenho anunciado, e se não é, que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos,
dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. E se na verdade os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe serão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós. Irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor, se como homem combati em Éfeso contra as bestas que me aproveitam isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-vos para a vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente.
Mas Deus dá-lhe o corpo, como quer, e a cada semente, e o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes, e há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela diferente em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará como corpo espiritual. Se há corpo animal, há também o corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivente, em espírito vivificante. Aleluia. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Aleluia. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? O celestial. Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, aleluia, graças a Deus. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo do que o vosso trabalho não é vão no Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que bom, né, irmãos? Glória a Deus. Então aqui, em 1 Coríntios, esse capítulo, irmãos, do versículo 1 até o 58, nos ensina bastante, né, irmãos, sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Só que antes aqui, eu só queria fazer uma passagem aqui, explicar um pouco sobre a igreja de Corinto. Era uma igreja marcada por muitos problemas. Tá bom, irmãos? Essa igreja de Corinto. Divisões, imoralidade, confusão doutrinária. E entre esses problemas, havia um erro grave. Alguns estavam negando a ressurreição dos mortos, como também negam nos dias de hoje. Negavam naquela época, negam hoje também. Tá certo, irmãos? Por influência do quê? Naquela época, de uma cultura grega. Então eles negavam pela cultura da época. Os gregos não acreditavam
na ressurreição dos mortos. Então não acreditavam no Senhor Jesus, porque ele ressuscitou dos mortos. Tá certo, mas muitos acreditavam que o corpo não tinha valor e que não havia ressurreição futura. Então assim acontecia lá. No nosso tempo também, com muitas pessoas também acontece isso, pensam assim. Então o apóstolo Paulo, aqui nessa mensagem, né? O que ele faz aqui? Inspirado, né? Pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, escreve esse capítulo para corrigir este erro que acontecia lá e também acontece hoje aqui, no nosso tempo. Tá bom, irmãos? Então ele escreveu esse capítulo inteiro para explicar sobre a ressurreição dos mortos. Ele mostra o que aqui para nós? Que a ressurreição não é um detalhe secundário, tá certo, irmãos? Ela é o coração do quê? Coração do Evangelho. Por quê, irmãos? Por que é o coração do Evangelho? Que nessas palavras explico aqui para nós. Sem a ressurreição, o que acontece? Não há fé cristã. Então, se a gente não acreditar que o Senhor Jesus ressuscitou, não tem como ter fé cristã. A fé cristã é baseada na ressurreição do Senhor Jesus. Entenderam, irmãos? Entenderam? Então aqui, nestes versículos, é um evangelho que salva, se a pessoa entender. Tá certo, irmãos? Se ela entender o que é a ressurreição. E aqui fala, né? Do versículo 1 até o 4, fala para nós aqui, né? Cristo morreu por quê, irmãos? Ele morreu por nossos pecados. Não foi assim? Aqui fala para nós desses versículos, do 1 ao 4. Segundo as Escrituras, segundo essa palavra, a palavra de Deus. E foi sepultado, não foi? Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então ele foi morto, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, continuando a mensagem da semana passada, não é? Nós começamos lá no domingo de Ramos, não foi? Domingo de Ramos. Ele entrou em Jerusalém e todos ali ficaram contentes e alegres e gritaram: Hosana, Hosana, rei nas alturas. Ele estava montado num jumentinho. Os irmãos lembram, montado num jumentinho. E 5 dias depois, que foi a sexta-feira santa agora, né? O que aconteceu? No mesmo local, em Jerusalém, com as mesmas pessoas que, a princípio, no domingo de Ramos, gritaram: Hosana, Hosana, rei nas alturas. O que eles fizeram? Crucifica, morte, solta Barrabás. Olha, irmãos, triste, né? Por isso que a gente não comemora essas coisas, porque é muito triste. É muito triste, irmãos. Muito triste. Tá bom? E agora, continuando a mensagem, nós estamos falando o quê? Domingo de Páscoa. Que é o quê? A Páscoa? O que é a Páscoa para vocês? A ressurreição do Senhor Jesus. Essa é a Páscoa dos cristãos. Assim como foi lá em Êxodo 12, se vocês lerem lá em Êxodo 12, que foi a Páscoa dos judeus, né? Vocês sabem qual que foi a Páscoa dos judeus, não sabe? Que é diferente da Páscoa dos cristãos. A Páscoa dos cristãos é o Senhor Jesus. A Páscoa dos judeus, eles comemoram a retirada deles do Egito. Então é uma Páscoa diferente. Só que agora, o que a gente comemora? A Páscoa dos cristãos. Então essa que é a nossa diferente. Todos aqui são cristãos. Se você ler o Êxodo 12, depois vocês lêem na casa de vocês. Êxodo 12 vai falar da Páscoa dos judeus. Eles até hoje eles comemoram ainda. Porque muitos deles não aceitam a ressurreição de Cristo. Porque eles não aceitam o Senhor Jesus. Até hoje. Mas os cristãos aceitam o Senhor Jesus. Porque tem fé na ressurreição de Cristo. Então hoje, por isso que nós comemoramos a Páscoa. Tá bom, irmãos? Não é a Páscoa do coelho nem do chocolate. Tá bom? Não é essa Páscoa aí, não. Essa foi uma Páscoa inventada para comércio, né? E a gente sabe que é isso. Mas a Páscoa verdadeira é o Senhor Jesus. Tá bom, irmãos? Aleluia, graças a Deus. E aqui, continuando, o que fala para nós, né? Amém, irmão. Nosso irmão está indo para o trabalho. Bom trabalho. Amém.
Então aqui o que Paulo fala aqui para nós, né? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, ele fala para nós, aqui no comecinho aqui. Então Paulo começa lembrando algo essencial, o quê? O evangelho, tá certo? Ele resume esse evangelho para nós aqui, nessa mensagem que ele escreveu aqui para nós. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como eu falei para os irmãos. Aqui está o fundamento da fé cristã, como eu já falei, tá certo? A morte de Cristo, o sepultamento, a ressurreição. Então começou com a morte de Cristo, depois o seu sepultamento e a ressurreição, que é o dia de hoje que as pessoas comemoram, né? A Páscoa, né, irmãos? Então tudo isso segundo as Escrituras, o que está escrito nesse livro. A salvação está neste evangelho. Então a salvação de cada um aqui está dentro desse livro. Tá bom, irmãos? E aqui fala a certeza da ressurreição, dos versículos 5 a 8. Paulo apresenta testemunhas. Por que ele fala isso, irmão? Que ele apresenta testemunha? Para provar que foi verdade. Porque muitos não acreditam. Falam que é mentira. Tá bom? Então tem as testemunhas. A fé cristã não está baseada em imaginação, mas em Cristo Jesus, Cristo vivo. Não é o Senhor morto, é o Cristo vivo. Tá certo, irmãos? Cristo Jesus, ele está vivo. Vivo, irmãos, vivo. E aqui fala para nós, né? Continuando, dos versículos 12 até o 19. Vamos avançando aqui. Aqui Paulo faz o quê? Ele faz um argumento forte, ele fala aqui com nós, né? Do quê? Se não há ressurreição, nessas palavras dele aqui, logo Cristo o quê? Não ressuscitou. É o que muitos não acreditam. Se não houve ressurreição, então o Senhor Jesus não ressuscitou. Mas ele ressuscitou. E então, ele mostra as consequências. Aqui Paulo mostra para nós. Quando não acredita na ressurreição do Senhor Jesus, a pregação é vã. Tá certo, irmãos? A fé é vã. Ainda estamos em nossos pecados. A pessoa ainda está nos seus pecados. Porque quando você aceita o Senhor Jesus e confessa a Ele os seus pecados serão perdoados. Tá bom, irmãos? Ah, mas é pecadinho, pecadão. Não fala, a Bíblia não fala nem de pecadinho nem de pecadão. Fala que os seus pecados serão perdoados. E fim de papo. É isso daí. Tá bom, irmãos? É nisso que você tem que crer. Ah, mas eu sou falha, não interessa. O importante é você aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador. Crer nele e confessar seus pecados a Ele. Ele te libertará e é Ele que vai te perdoar. Tá bom, irmãos? Então, se você crê nele, na ressuscitação, que Ele ressuscitou, é assim que acontece. E aqui, irmãos, continuando. Os que morreram em Cristo estão perdidos? Não, né, irmãos? Morreram em Cristo. Então aqui fala, é sério isso, irmãos. Os que morreram em Cristo não estão perdidos. Tá bom, irmãos? Não estão perdidos. Ganharam a salvação. Ganharam a salvação. Por quê? Porque acreditaram um dia na ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição de Cristo, quem acredita, tem esperança. Porque Ele está vivo, Ele está entre nós. Tá bom, irmãos? Está entre nós. Está conosco aqui hoje. Está vendo cada um aqui. O seu desejo, a sua vontade, o que o seu coração precisa. O que a sua vida precisa. Ele está vendo em você. Antes éramos criatura. Tá bom? Lá em Êxodo fala também. Quando Deus criou o homem, né? Criatura. Aceitou o seu Jesus, agora é criação de Deus. Não é mais criatura. Tá bom? Agora você não é mais criatura. Antes você foi criado como criatura. Quando você aceita o seu Jesus, o sentido agora muda. Agora você é o quê? É criação de Deus. Imagem e semelhança do Deus vivo. Do Pai e do Filho. O Espírito Santo habita em você. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele não habita em templo de paredes. Ele habita na vida de cada um. Habita na sua vida, habita na minha vida. É assim que acontece. Tá bom, irmãos? É nisso que você tem que crer. A salvação é essa. Veio para todos nós. A tantos quanto puderem encontrar. A tantos quanto buscarem. A tantos quanto confiarem. A tantos quanto acreditarem. A salvação veio para você. Está na sua frente, está com você. Basta você pegar. Basta você crer. Tá bom, irmãos?
Não é só para mim. Ah, mas é só para eles. Não, é para todos. A graça é de graça. A graça veio para cada um. Tá bom? Não importa quem seja. A graça veio. Chegou até você. Segure essa graça com você. Não perca. Não perca essa oportunidade. Tá bom, irmãos? E aqui fala, né, para conosco, né, na mensagem. Porque assim como todos morrem em Adão, tá certo? Assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Se você aceitou o Senhor Jesus, agora você não vai mais morrer em Adão. Você vai morrer no Senhor Jesus. Porque você agora aceitou Ele no seu coração. Tá certo, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então, em Adão é morte. É aqueles que não aceitam o Evangelho de Cristo, não aceitam o Senhor Jesus. Aceita o mundo, mas não aceita o Senhor Jesus. Tá bom? Em Cristo é o quê? É vida. Vida eterna agora com Deus, com o Senhor Jesus. E todos aqueles que um dia pensaram assim, aceitaram o Senhor Jesus em vida aqui. Tá bom, irmãos? Aleluia, glória a Deus. E aqui, irmãos, estendendo um pouco mais aqui, já pulando um pouco mais para frente aqui, do versículo 54 ao 57, tragada foi a morte na vitória, tá vendo? Aqui vocês entenderam, quando eu li aqui o texto, que a última coisa que Deus vai tirar aqui vai ser a morte. Vocês viram, não? Que foi lido aqui? A última coisa que Deus vai tirar aqui dessa terra vai ser a morte. Então fala aqui, tragado foi a morte na vitória. A morte foi vencida. Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte perdeu o seu poder. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Tá vendo, irmãos? A morte foi tragada na vitória. Por quê? Agora você não é mais morto em Adão. Um dia nós vamos sair daqui. Tá certo, irmãos? Um dia a vida de cada um finda aqui nessa terra. Mas a vida continua. Agora continua. Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, continua no Senhor Jesus. Vocês já ouviram falar de um lugar chamado céu? Já ouviram falar, não fala? Não ouviram falar? A Bíblia cita o céu. É para lá que todos aqueles que, em vida aqui, aceitaram o Senhor Jesus, creu, recebeu, confessou, é salvo por Ele. Entrará pelas portas, receberá uma coroa pelas mãos do Senhor Jesus. Será colocado em sua cabeça. O Senhor te dará um novo nome agora. Vem agora, filho. Venha cantar um hino junto comigo. E junto com todos esses aqui, ó, que foram salvos. Que aceitaram em vida a mim. Seremos recebidos pelo Senhor Jesus e pelo próprio Deus nesse dia. Tá vendo, irmãos? Por isso que compensa o esforço aqui. Isso não é religião. Certo? Não é religião. Não é igreja. A igreja é cada um de vocês aqui. A igreja é cada um de nós. A gente fala aqui, chama aqui de igreja, tudo. Vou para a igreja hoje. Mas a igreja é cada um de vocês. Cada um de nós é uma igreja. Porque o Espírito de Deus, ele não habita em lugar que não tem vida. O Espírito de Deus, ele habita em vida, numa vida. Tá certo? E aqui, ó, quantas vidas que tem aqui, ó? Bastante vidas. Então aqui, ele está habitando nessas vidas. Quando nós sair daqui, que nós for embora, ele também vai com nós. Entendeu? Ele vai com cada um do que está aqui. E ele vai lá para sua casa, junto com você. Entende isso ou não? Ele não vai ficar aqui. Porque a igreja, irmãos, é cada um de nós. Ele habita em nós. Então habita na sua vida. Por isso que o evangelho é importante na nossa vida, irmãos. Como nosso irmão presbítero sempre fala aqui, o evangelho é uma arte de viver agora em Cristo. Não é uma coisa fora do comum. Porque o mundo, irmãos, ele faz de um jeito que faz com que a pessoa fique com medo do Senhor Jesus. Teria que ser o contrário, irmãos. O Senhor Jesus você tem que amar de coração, porque Ele ama você. Ele quer dar o de melhor para a sua vida e para a minha. Ele não quer o seu mal. O mal não foi criado por Deus. Eu falei aqui na mensagem passada. Tá certo, irmãos? Deus nunca pensou em mal, nunca criou o mal. Nem muito menos o Senhor Jesus. Quem criou o mal, irmãos, foi aqueles que foram expulsos do céu, que se invejaram de Deus e do Senhor Jesus.
Eles que fizeram mal. E todos aqueles aqui na terra que também não querem aceitar o Senhor Jesus. E que no fundo acaba praticando o mal. Tá certo, irmãos? Porque não aceita o Senhor Jesus. Quando você aceita o Senhor Jesus, você sai das trevas para a luz. Entenderam ou não? Então você aceitou o Senhor Jesus, você saiu das trevas para a luz. O peso que você carregava era grande. O peso que você tinha sobre a sua vida era duro, era pesado. O Senhor Jesus é o fardo leve, irmãos. Alivia você. Você vai ver. Se você aceitar o Senhor Jesus, se não vai te aliviar. Só que o evangelho, irmãos, você tem que praticar. Mesma coisa quando a mãe põe a criança lá na escola e vai aprender o abecedário e a contar 1, 2, 3, 4, 5. A criança tem que praticar, não tem? Não pratica? Aí a professora dá a tabuada, pratica a tabuada, dá um caderno de caligrafia para escrever. Aí a criança lá em casa pega o caderno de caligrafia, vai escrevendo, vai aprendendo. Aí tem a fonética, né? Vai falando as línguas, a parte silábica, e vai praticando, até que começa a escrever e a falar bem. Não é? Não é assim? O evangelho é a mesma coisa, irmão. Você tem que praticar na sua vida. Você vem hoje, vem semana que vem, na outra, o mês que vem. Entenderam ou não? O ano que vem, uma viagem como essa. Opa, eu quero ir também, põe o meu nome aí. Aí você vai praticando. Você entendeu? Aí você vai gostando. Não é assim? Você vai ficando mais próximo do Senhor Jesus, você vai ficando próximo dos irmãos, os irmãos vão ficando próximos de você. Certas coisas que, por exemplo, a gente tinha de hábito, começa a sumir da nossa mente, começa a sair da nossa mente. Porque a mente, irmãos, ela guarda muita coisa. E às vezes tem coisa que entristece nós. E isso só para tirar o Senhor Jesus, não tem como sair da mente isso. É só o Senhor Jesus para nos livrar. Por isso que fala que Ele é o médico dos médicos. Que é só Ele para livrar, não tem como, irmãos. Aí, se você quer isso na sua vida, você tem que praticar. Não só ouvir, mas ser um praticante da palavra de Deus e da obra de Deus. Que é uma obra, irmãos, perfeita para o ser humano. Deus faz tudo perfeito para nós. Muitas vezes é nós que somos mal agradecidos. E não vê isso. Tá certo, irmãos? Não vê isso. Então, continuando aqui, irmãos. E aqui partindo para o versículo final, né, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Aí, ó, firmes e constantes. Praticar. Firmes. Seja firme. Ah, eu quero ir lá semana que vem de novo. Na outra semana, seja firme. Constantes. Tá vendo? Não é uma vez só. É a mesma coisa lá na escola, se você colocar teu filho lá. Hoje começa bem cedo, né? Acho que com 6, 5 anos já começa na escola. Então, se ele vai um mês e não volta mais, como que vai ser? Ele vai aprender alguma coisa? Não vai, né? Hoje, para você finalizar o ensino médio, são quantos anos? Ensino médio, 3. E o fundamental? 9 anos. Então, para você concluir o fundamental e o ensino médio, 12 anos. Aí, ó, 12 anos praticando. Para tentar entrar numa faculdade. Né? Para tentar entrar numa... Vocês viram quanto tempo? O evangelho não é diferente, irmãos. Tem que praticar. Entendeu? Vocês têm que praticar. Porque senão a gente, né, duvida do evangelho. Duvida do que ouve, duvida do que fala, duvida do que canta. Mas por quê? Porque a gente não pratica. Aí vem o quê? Vem o mal. Entendeu? Vem o mal. Aqueles que não querem nada com o evangelho. Ah, não precisa não. Ih, olha aí, você não vê esse mundão aí, ó, que gostoso que tá. É desse jeito, irmãos. Aí vem o mal. Entendeu? Tá certo, Deus fez tudo belo e bonito, mas nós temos que ter o quê? Coerência com as coisas, tomar cuidado. Porque senão, irmão, nós vamos ser levados pelas mentiras do mundo. Porque aquele que foi destituído da glória de Deus, ele está aí trabalhando para aqueles que não aceitam o Senhor Jesus. Ele fica trabalhando. E fica trazendo mal todo dia na cabeça e na mente. Ó, faz isso, faz aquilo, ó.
Agora, quando você tem o seu Jesus e você começa a praticar as primeiras obras, e começa a orar, irmãos, a oração é simples. Você fala assim, Senhor Jesus, me perdoa, já é uma oração. Já é uma oração. Eu sou um pecador, é uma oração. Dá condições para mim, eu não sou nada nessa terra. Pronto, você já fez uma oração. Aí, ó. Você já fez uma oração. Aí daqui a pouco você vai lembrar, ô Senhor Jesus, dá força para mim e para o meu filho. Aí, você já incluiu o seu filho. Daqui a pouco você fala assim, Senhor Jesus, dá força para mim, para o meu filho e para minha tia. Você já incluiu 3. Aí, você já, tá vendo? Você já está aprendendo. A coisa vai melhorando, irmão. Você vai melhorando a cada dia. Entendeu? Porque você está praticando as primeiras obras. Você está praticando. Então o evangelho é prática. É prática. Você tem que praticar. Que nem os hinos. Por que nós canta hoje? Porque pratica. Vem praticando já há algum tempo. Tá certo? A Bíblia, você vai ler, você vai praticar, a leitura, você vai começar a ler 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes aquela mensagem. E aí você vai praticando. Tá certo? Ninguém tem conhecimento por acaso. O conhecimento ele vem por quê? Da sua prática e do seu desejo. Da sua força. Por isso que falou aqui em cima, né? Que nós temos que perseverar, né? Ser participante para que aconteça as coisas na nossa vida. E aqui continuando, né, irmãos? Então, é uma aplicação para nós, tá bom, irmãos, na nossa vida, porque o Senhor Jesus, de fato, e é verdade, ele ressuscitou. Está nos livros, está na história, não tem como negar. Por mais que a pessoa é incrédula, por mais que a pessoa é ateu, não tem como negar a ressurreição de Cristo. Não tem como negar, está na história, tá bom, irmãos? Está escrito nos livros. Na Bíblia e fora da Bíblia, em livros que escreveram, também muitas pessoas escreveram. Então, testificaram, é verdade, não tem como voltar atrás, tá bom? Então fala para nós, seja firme, seja de novo, constante. Trabalhe para o Senhor Jesus. Tá bom, irmãos? Trabalhe para o Senhor Jesus. Sabendo que o quê? Que o vosso trabalho não é vão no Senhor Jesus. O seu trabalho não é vão, está sendo ganho, dia a dia. Tá bom, irmãos? Nada é perdido, tudo para isso tem um valor eterno. Olha, valor eterno, irmãos. Que bom, né, irmãos? Valor eterno. Então, a ressurreição aqui, nessa mensagem, nesses versículos, né? É um fato real em nossa vida. Sem ela, não tem como ter fé. Tem que acreditar. Tá bom, irmãos? Com ela, a vitória sobre a morte. Sobre a morte. Tá bom, irmãos? Às vezes a pessoa fala assim, o irmão, né, irmã, morreu. Não, agora está com Cristo. Agora está com o Senhor Jesus. Não morreu nessa parte física. O espírito continua com Deus. Vai para Deus. Tá bom, irmãos? Não morreu, não. Tá bom? E aqui continuando, né? A ressurreição é a prova do quê? Quando você aceita a ressurreição, você aceita o quê? O sacrifício do Senhor Jesus. Ele fez um sacrifício por cada um de nós aqui. Ele deu a vida por você. Então, quando você acredita na ressurreição, você confia. Você aceita o sacrifício do Senhor Jesus. Então, quando você confia e aceita, o pecado foi vencido. Então, o seu pecado foi vencido. Tá vendo? Ah, mas eu não vou continuar pecando? Provavelmente sim, vai continuar. Ninguém aqui é perfeito. Mas agora você tem o Senhor Jesus. E você aprendeu agora a pedir perdão para Ele. E aí você vai dobrar o seu joelho, Senhor Jesus. O Senhor sabe, as minhas forças são falhas e pequenas, mas o Senhor não é, o Senhor é forte, me perdoa. Me perdoa. É assim, irmãos. Entenda, irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Seja rico, seja pobre, seja pregador, seja o irmão que está sentado, ninguém... O pregador não é melhor que o irmão que está sentado, a irmã que está sentada, e a irmã que está sentada não é melhor do que o pregador. Todos somos iguais perante Deus. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Tá certo, irmãos? É isso que você tem que entender. Que a sua vida está nas mãos de Deus. Tem até um hino que nós canta, né? A minha vida... Não é assim? Eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. Mas se tu creres em Jesus de coração, pode ter a certeza de ter a salvação.
Mas se tu creres em Jesus de coração, pode ter a certeza de ter a salvação. Tá vendo, irmãos? Então a salvação é para cada um de nós. É individual. Cada um recebe essa salvação. Tá bom, irmãos? E aqui partindo para o final, né? Então, precisamos sempre refletir, viu, irmãos? Reflitam sempre. Minha fé está firmada na ressurreição, está firmada no Senhor Jesus, na sua glória. Tenho vivido como alguém que tem esperança eterna? Temos vivido assim, irmãos? Que a sua esperança será eterna? A sua esperança é eterna? Vivam assim. E aqui fala, né? Minha vida demonstra que creio em um Cristo vivo. Não é o Senhor morto, é Cristo vivo, que sempre está conosco. Entenda isso, irmãos. Aonde você estiver, se a sua boca mexer e você falar, Senhor Jesus, me ajuda, Ele te ajuda na hora. Na hora, onde você estiver, Ele vai te ajudar. Crendo, recebereis. Ele vai te ajudar. Se você crer com fé, você vai receber. Faça esse teste, irmãos. Faça esse teste. Você vai receber, tá bom? Você vai receber. Ele muda o nosso ser, Ele muda como nós vivemos, Ele vai mudar. Como enfrentamos a dor, Ele vai mudar. Como encaramos a morte, Ele também muda isso em nós também. Não deixa mais nós com medo. Porque agora nós temos certeza, se a nossa vida findar aqui, no céu estaremos. Tá bom, irmãos? É essa certeza que a vida é alegre aqui na terra. Por causa disso, é a certeza de ir para o céu. E aqui, vamos continuando. Se Cristo está vivo, então você não pode permanecer indiferente. Tá bom, irmãos? Se Ele está vivo, não viva uma vida indiferente a Ele. Ele morreu pelos nossos pecados, pelo meu e pelos seus, né? Ele ressuscitou para te dar o que? Vida. Com abundância. Tem te dado, como tem me dado também. Hoje é dia do quê? De crer. Cada um crê no Senhor Jesus. Creia nele, de fato. Se ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, tá certo, irmãos? Faça isso agora. Entregue nas mãos dele a sua vida. Só Ele que pode resolver, mas ninguém. Quem resolverá o meu problema? Só o Senhor Jesus, irmãos. Nós ajudamos uns aos outros, com certeza. A esposa faz o de melhor para o marido. O marido faz o de melhor para a esposa. A mãe faz o de melhor para a filha tenta fazer o de melhor para o filho. Nós se ajudamos entre nós, a família. Se ajuda entre si. Tá certo, irmãos? Mas só quem pode nos salvar e tirar nosso pecado é o Senhor Jesus. Não tem como. Não tem outro jeito. Tá certo, irmão? Não tem outro jeito. E o pecado nós temos, carregamos ele. Desde quando nascemos, já nascemos pecador. Tá bom? Lá no dia que você nasceu, que tiraram cada um aqui da mãe, né, que começou a chorar, que o médico bateu no bumbum, já nasceu o pecador. Aquele bebezinho bonitinho ali, dali a pouquinho tá cheirosinho, né, que a mãe cuida, né, põe aquela roupinha cheirosinha, né, é um pecadorzinho, já desde pequenininho. Já nasceu o pecador. E aí, com o tempo, tem que aceitar o Senhor Jesus. Tá bom, irmãos? Tem que aceitar o Senhor Jesus. Não tem outro jeito. Tem que aceitar. Tá bom, irmãos? E aqui, continuando, se ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, né? Falei para os irmãos, faça isso agora. E se já é salvo, viva com firmeza. Continue com a sua firmeza no Senhor Jesus. Sabendo que sua esperança é eterna, é sua. Ninguém vai entrar no teu lugar. A esperança é tua. O galardão é seu. A salvação é tua. É teu. Já está ganho. Está com o Senhor Jesus. Tem essa firmeza, tá certo, irmãos? E aqui eu separei o versículo principal dessa mensagem aqui, que eu vou ler de novo com os irmãos, que é o versículo 20, que eu separei aqui, para a gente meditar bastante nesse versículo. Versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, tá vendo? Dos mortos. E foi feito as primícias dos que dormem. Tá vendo? Então ele ressuscitou. A morte foi tragada na vitória do Senhor Jesus. Olha, nunca ninguém havia conseguido vencer a morte. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Ressuscitou. Tá certo, irmãos? Ele ressuscitou. Ao terceiro dia. Muitos não creram, mas muitos creram. Muitos não crê no nosso tempo, mas muitos crê também. Os que
Vocês que estão aqui creem. Por isso que vocês vieram na reunião. Tá bom, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Este versículo, então, que eu separei aqui, é o coração do capítulo, porque responde a toda a dúvida levantada de todos, tanto no passado como agora. Ele afirma a verdade central. Cristo ressuscitou de fato. Não é mentira, é verdade. Tá bom, irmãos? Ressuscitou. E mais, ele é as primícias, o primeiro de muitos. Então, muitos vão ressuscitar também. Certo, irmãos? Muitos vão ressuscitar também. Tá bom? Isso significa que a ressurreição dele garante a nossa. Se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Nele. Tá bom, irmãos? E dá um sentido, né? Ao evangelho todo isso. Dá um sentido. Sustenta a esperança, garante a vitória. A vitória de cada um aqui em Cristo Jesus. Então, irmãos, guarda isso no seu coração. Guarda, não perca não. Cristo vive, está conosco. E porque Ele vive, nós também vivemos. Todos aqui vivem no Senhor Jesus. Está conosco, tá bom, irmãos? Amém. Mensagem para nós dessa noite. Depois os irmãos lê de novo. Então, irmãos, é uma maravilha aceitar o Senhor Jesus. A gente que já vem de uma caminhada aí de algum tempo, a gente vê os frutos, né? Que o Senhor Jesus dá para nós. E dá, irmãos. Você vai ver, aceita o Senhor Jesus para você ver os frutos que você vai colher. Tá bom? Você vai colher fruto bom. Mas você tem que praticar. Tá bom? Não esquece não. Chega lá na sua casa hoje. O que você vai fazer hoje? Já faz uma oração antes de você dormir. Se você ainda não tem o costume de fazer oração de joelho, faz em pé mesmo. Se você não conseguir fazer em pé, faz deitado mesmo. Tá bom? Mas faça uma oração. Nem que você fale assim, obrigado, Senhor Jesus, pelo dia. Pronto, você já fez uma oração. Você já fez alguma coisa. Você pelo menos agradeceu a Ele pelo dia. Tá bom? Né? Às vezes a gente não fazia nem isso, né? Passava o dia, vinha outro dia, não agradecia nem o dia, né? Não é? Então hoje agradece, então um pouco mais, né? Então, porque está aprendendo. Tá bom? Aí amanhã você vai agradecer um pouco mais. Mas hoje, se você não conseguir falar muita coisa, fala assim, agradeço pelo dia hoje, Deus, Senhor Jesus, que o Senhor me deu. Pela vida hoje, que o Senhor me colocou em pé mais um dia. Pronto. Já fez a oração. Está feito. Ele já ouviu. Agora, isso se chama um passo. Você deu um passo. Agora ele vai te ajudar, ele vai te dar mais passo para você. Porque agora ele vai olhar você mais de perto. Porque você convocou ele. Entendeu? Você convocou ele. Você não convocava ele para nada. Agora você começou a convocar ele. Assim acontece na nossa vida. Por isso que muitas coisas livram nós de certas coisas, por causa disso, irmãos. Porque você pela manhã já convoca ele, na hora do almoço, à noite. Então tem coisa que você nem vê que acontece. Porque ele está te protegendo, Senhor Jesus. Ele está em você, na sua vida. Tá bom, irmãos? Amém. Vamos cantar um hino para terminar. Graças a Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos cantar mais um hino da harpa cristã, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hino 545, porque Ele vive. Aleluia. Deus enviou
vamos terminar a reunião em oração. Nosso irmão presbítero Renato Lopes vai terminar a reunião. Aleluia, glória a Deus. Maravilha, graças a Deus. Maravilha, Jesus. Meu irmão, que maravilha. Se ele vive, nós vivemos também. Está vendo, irmão? Um passo a mais no caminho da fé. Você tem que continuar dando um passo. Às vezes já está tão pouco para chegar lá. E a pessoa fica desanimada. Será que eu tenho a certeza de salvação? No Senhor Jesus, você tem sim. Viu? Não fica só numa reunião ou outra, não vem sempre para a oração. Falar com o Senhor Jesus, como o nosso irmão Benito disse na mensagem, porque ele está sempre aqui, esperando um abraço seu. Você não vem um abraço, Senhor Jesus, você ganha sim. Vamos terminar essa no santo nome do Senhor Jesus, cantando lindo Espírito Santo. Levanta a mão, você liga e vem com o tempo. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Todos devem conhecer. Todos devem conhecer. Todos devem conhecer quem é Jesus. É Molinho dos vales, a estrela da manhã. Ele é o pão da vida. Todos devem conhecer. Que maravilha, Senhor Jesus. Olha por cada mão levantada aqui. Quem vieram, onde estiver, Senhor Jesus, visite o seu povo. Nesses dias complicados na terra, o Senhor vê todas as coisas e ouve todas as coisas. Então, Senhor, nós te pedimos, Senhor, mesmo, não só agora, mas todos os dias que nos resta aqui, ouve a nossa oração e vê a nossa necessidade. Cada irmão, cada família que aqui está representada na sua santidade. Visite e vê, Senhor, dá condição do seu povo. É o povo santo da terra. Pequeno rebanho, mas foi glória do Pai que nos dá. Então, Senhor Jesus, confirma nós, sempre nesta caminhada, um passo a mais, sempre te servindo, sempre te honrando, sempre te glorificando, Senhor Jesus. Faz favor, olha e cura as enfermidades. Aqui está uma mãe chorosa pelo filho que foi acidentado, está lá na cidade de Catanduva, internado naquele hospital. Visite e vê aquela alma lá, visitei na semana passada, está enfermo lá, dá saúde para ele, condições para ele sair de lá. Sã saúde, Senhor Jesus, para que ele possa entender que precisa estar aqui junto de nós, glorificar seu santo nome, agradecer pela vida que o Senhor deu a ele. E essa mãe tenha consciência, o pai, tenha consciência que a vida passa muito depressa, partindo de mão, mas está na presença da sua santidade. Aquela nora, aquela esposa do nosso irmão que está lá, internado naquele hospital, aquela criança que veio ao mundo há poucos dias, Senhor da saúde, essa é uma criança sadia, responsável na vida, que possa também crescer e dar o testemunho santo através da sua, Senhor, da sua palavra. Faz favor, Senhor Jesus, não desampara não só a família da Leila, do Isaías, mas toda a família, Senhor, nesse dia difícil, essa semana vindoura, visite e vê, cura nossas enfermidades e dá entendimento em tudo, perdoa nossas fraquezas, nossas falhas, como disse na mensagem, todos pecamos, mas o Senhor não, o Senhor é puro, o Senhor não pecou e não peca, deu a vida por causa do lado madeira, sustenta nós para sempre te servir, sempre te honrar e sempre te glorificar. Faz favor, é o que nós te pedimos, Senhor, não só por nós aqui, mas toda a igreja santificada pela sua santidade, igreja pentecostal, veja onde estiver os irmãos, cada congregação visite bem e dá condição para nós na semana vindoura, estar no base desse domingo do dia 12, na cidade de Piracicaba, reunidos, um só nome, uma só fé, uma só comunhão, uma só adoração à sua santidade. Confirma, Senhor, os irmãos, possamos todos juntos lá glorificar a sua santidade. É o que nós te pedimos, o Senhor deve, na sua santíssima pessoa, desde a excelência nós te agradecemos, hoje e para todo sempre. Digam amém, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos saudar nos outros. Amém. Aleluia.
da igreja, em nome do Senhor Jesus. Salve toda a igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, meus irmãos, e até a próxima, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Salve os irmãos da igreja pentecostal de Jesus. Salve os irmãos que pode ser Jesus. Até a próxima reunião, se Deus quiser. Um abraço a todos. A paz seja junto a todos os meus irmãos. Nossa igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e até a próxima reunião, se Deus quiser. A paz, Senhor, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. A paz do Senhor Jesus, irmãos, e até domingo, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Saiu a voz? Paz do Senhor Jesus, irmãos. Essa é minha irmã Caroline. Amém. Amém, irmãos. Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor. E até o próximo culto, se Deus quiser. Um abraço. A paz do Senhor, irmãos. Até a próxima, se Deus quiser. No nome do Senhor Jesus. Amém. Ai, que bonito. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Até semana que vem. A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos e as minhas irmãs da Igreja Pentecostal do Rei Jesus. E você que vai assistir essa live, Jesus vem buscar o seu povo, faça parte desse povo enquanto é tempo. Receba o meu abraço no santo nome do Senhor Jesus. Aleluia e glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs da Igreja Pentecostal do Rei Jesus. Graças a Deus por mais esse culto, em nome do Senhor Jesus. E até a próxima reunião, que será realizada lá na cidade de Piracicaba na próxima semana. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém.